A minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. 19ª semana do Tempo Comum, e a gente começou a ler o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, uma coisa muito interessante também, não é? Gente, você sabe, eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e para mim é uma alegria meditar com você a Palavra de Deus na Santa Liturgia no dia de hoje. Você sabe que cada sexta-feira, é um dia no qual a gente, de acordo com aquilo que está na Bíblia, a gente relembra duas coisas. Uma fica muito evidente, a gente se recorda sempre com muito mais facilidade, que sexta-feira lembra para nós o dia em que o homem é redimido pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda sexta-feira, portanto, é dia de recordar a paixão de Jesus. Mas tem um outro aspecto que às vezes a gente não se lembra sempre. É que a sexta-feira, de acordo com a tradição bíblica, é o dia em que Deus cria o ser humano. No sexto dia, Deus criou o ser humano. E como é que o ser humano é criado? Ele é criado como homem, é criado como mulher. Homem e mulher, ele os criou. Então, quando a gente lembra que o ser humano foi criado numa sexta-feira, e na sexta-feira Jesus, que é o novo Adão, de acordo com a leitura bíblica, morre na cruz, isso significa dizer que é o dia da recriação. Mas aqui tem um outro aspecto que nos faz pensar em profundidade, é que a humanidade é criada como homem e mulher, Adão e Eva. E os dois, de acordo com o plano de Deus, são chamados para uma comunhão. Nós acabamos de ler ontem aquele discurso de Jesus sobre a vida da comunidade, o discurso sobre a igreja, o sermão sobre a igreja. O que é a igreja? A igreja é comunhão. Mas o apóstolo Paulo também diz que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. A mesma teologia da igreja nos ajuda a pensar que Cristo é o esposo e a igreja é a esposa. O capítulo 5 da carta de São Paulo aos Efésios, não é? Jesus vai dizer lá: a maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, o vínculo matrimonial carrega consigo uma chamada para a gente compreender o mistério de amor entre Deus e a humanidade. É uma espécie de espelho, o amor do homem e da mulher. Deve ser uma espécie de espelho. Então, é somente contemplando o jeito que Deus ama a humanidade que a gente deve entender como é que deve ser o amor esponsal, o amor do homem pela mulher. E é muito interessante hoje a primeira leitura que a liturgia nos oferece, é o capítulo 16 do livro de Ezequiel, a profecia de Ezequiel, capítulo 16, versículos de 1 a 15, depois os versículos 60 a 63. Ontem a gente ouvia nessa profecia Deus dizendo para Ezequiel que ele era um símbolo para o povo de Israel. Ele era uma mensagem viva, a vida dele era uma mensagem. Isso pode ser atribuído ao próprio Jesus, e Jesus é para nós também um símbolo. Aquilo que acontece na vida de Jesus é o que acontece também na nossa vida. Então, no mistério da igreja, o que é que nós contemplamos? Mas São Paulo vai dizer que Cristo derrubou o muro da separação que havia entre os povos, e de dois povos, a humanidade que vem do paganismo e a humanidade que vem de Israel, os judeus, de dois povos faz um único povo, conjuga, portanto, a humanidade. E essa é a realidade da igreja, a diversidade que se une. Assim também o projeto matrimonial
É o projeto da diversidade entre homem e mulher, que é chamado em Cristo a se recompor e a encontrar o seu espelho e o seu modelo de unidade. No próprio mistério da encarnação também, a gente encontra esse modelo para a vida matrimonial. Por quê? Na pessoa de Jesus, não é? A divindade, o divino e o humano se encontram. É como que o céu e a terra que se unem em Jesus. Ele tem a natureza divina, ele tem também a natureza humana, e na sua carne, na sua pessoa, não é? O humano e o divino se tornam uma coisa só, sem confusão e sem mistura. Esse é o projeto também para a vida matrimonial. Dois que são diferentes são chamados a se transformar em uma coisa só. Em uma coisa só, em uma só carne. Olha o projeto bonito, o projeto belo que está por detrás da vida matrimonial. Mas isso a gente sabe que não é fácil. Se é verdade que ontem a gente encerrou, não é, a leitura do capítulo 18, que era o discurso sobre a igreja, e terminava esse discurso nos falando da necessidade da reconciliação, da necessidade de que mulheres e homens que pertencem à comunidade cristã se conciliem, se reconciliem, não é? Criem uma unidade de coração, uma unidade de alma através do perdão. Isso se dá como uma necessidade cada vez mais forte dentro do interior dos nossos lares, no interior das nossas próprias famílias. Porque se é verdade que esse projeto de vida, ele é belo, ele é bonito, ele é também difícil. E aí aquilo que eu dizia dessa primeira leitura, não é, quando o profeta aqui é chamado a ser ele um símbolo para o povo de Israel, ele então não é, vive a experiência de amar uma menina, de amar uma moça, que é a imagem do próprio povo de Israel, não é, que foi deixada essa moça na sua nudez, desprezada na sua infância, e então ele se apaixona por essa mulher, se entrega, limpa, não é, dá banho, se entrega a ela realmente de coração. Então esta jovem, essa moça, não é, ela tem também os seus defeitos, é a imagem do povo, não é, que tem os seus defeitos, nós que temos os nossos defeitos, mas Deus que nos ama em profundidade, nos purifica, nos redime, nos salva. E aqui então o casal cristão é chamado a olhar esse ideal de amor de Deus pelo seu povo e ver quanto de perdão, quanto de entrega, quanto de refazer os caminhos é necessário que se coloque em movimento para que esse projeto de vida de família dê certo. Porque quando uma família não dá certo, quando um casal não dá certo na sua relação esponsal, é um ferimento não apenas para os dois, não é? A desilusão, porque ninguém se casa para dar errado, não é? Ninguém se casa para dar errado. Quando a pessoa casa, ela quer ser feliz, não é? E aí depois se vem os filhos, se eles rompem, vem a infelicidade, as dificuldades dos filhos, dos familiares, dos próprios amigos, não é? Então, quando uma família não dá certo, com ela vem tudo que está também em volta. Como a gente costuma dizer, né? Está tudo interligado. Esse equilíbrio ecológico que a gente vê na natureza, sobretudo está nessa ecologia humana. Então, quando uma família se desintegra, quando o casal se desintegra, isso tudo espelha em volta deles. Aí, qual é o grande desafio? O grande desafio é investir muito na educação, na formação da nossa juventude, na formação de valores, não é? Que a busca da felicidade não é um projeto egoísta e um projeto pessoal que eu vou buscando sozinho. Não, é busca comunitária, por isso aquele discurso que a gente ouviu esses dias, né, da igreja, é uma busca comunitária dessa presença de ser um sinal de Deus para a humanidade. Então também quem vive na família sabe que tem esse desafio. E aí como a gente precisa educar nesses valores perenes,
de paciência, de reconciliação, de reparação. Porque às vezes hoje em dia a gente tem muito essa mentalidade do descartável, não é? Do usa e joga fora. Não é? Antigamente a gente tinha sempre os lenços de tecido, né? Então quando você usa lenço de tecido, quer saber, você assoa o nariz, você enxuga o suor que você, se você está suando muito, não é? Aí o que é que você faz depois? Você pegava o lenço, guardava, lavava, voltava a usar de novo. Hoje em dia o que é que a gente faz? Suou muito, foi, aconteceu, o que é que você faz? Você vai pegar o lenço de papel e vai jogá-lo fora. Tudo bem, biodegradável, né? Vai ser reintegrado na natureza, mas essa mentalidade do usa e joga, usa e não repara, não vou precisar lavar, não vou precisar estender, não vou pegar e passar depois, isso vai criando a gente também com uma facilidade muito grande de não ser atento. Você fez curso de datilografia? Curso de datilografia, a gente quando ia escrever ali a máquina, tinha que estar muito atento, né? Porque senão você botava o trabalho todo a perder, não é? Se escrever uma palavra errada, não sei o que, ia ficar feio, com uma mancha, com um retrocesso, você escrever por cima de uma letra. Mas hoje em dia, com o advento do computador, isso não é mais problema, porque se a gente errar ali enquanto a gente escreve, a gente vai lá e resolve tudo na tela do computador, e depois quando você imprime, você muito mais facilmente refaz todas as coisas. Se por um lado isso gera facilidade, na vida tem coisas que não é assim tão fácil, né? Como esses jogos que você vai jogando aí, eu ainda tenho uma vida, eu tenho outra vida, mas a gente, na realidade, fora do plano virtual, só tem uma vida. E nesta uma vida que a gente tem que fazer tudo para dar certo. E aí a gente precisa realmente ter esse desafio forte de educação da nossa juventude, das nossas crianças, né? Para realidades que sejam perenes, porque a gente só tem um coração. A gente só tem um coração. E esse um coração que a gente tem, ele deve ser educado para um amor também de unicidade. Porque isso vai gerar também a unidade interna, a paz interna, a tranquilidade. Olha, é um desafio grande. Aí a gente tem esse grande desafio cultural. A gente pode dizer, então está perdido, não tem mais espaço para o matrimônio perene, não tem mais espaço para a família. Não, ao contrário, né? Tem muito espaço. Hoje de manhã eu falava na meditação que mandei pelo áudio, não é, da história de uma empresa que queria expandir-se internacionalmente, e o dono da empresa mandou 2 pessoas para observar as praças africanas, né, para ver se abria a empresa na África. Aí voltaram os 2 funcionários. Então cada um foi ter um encontro com o dono da empresa em momentos separados. Um chegou e disse assim: olha, lá não tem chance para a gente, esqueça essa história de abrir fábrica de sapatos lá na África. Por quê? Perguntou o patrão. Porque na África, você sabe como é que as pessoas andam? Elas andam descalças. Já milenarmente tem essa cultura de caminhar com os pés no chão, etc, etc, etc. Então, meu conselho é não abrir empresas na África. Chega depois o segundo e diz: rapaz, nós temos um mercado promissor na África. O dono da empresa diz: por quê? Ele diz: porque na África todo mundo precisa de sapatos, todos andam descalços, então nós temos lá uma potencialidade de clientes que você não queira saber. Então a igreja se coloca diante do mundo justamente apresentando o matrimônio, o coração consagrado a partir de Cristo, de um homem a uma mulher, com uma grande possibilidade. Porque, na verdade, os nossos jovens estão sedentos do evangelho da família, sedentos do evangelho do amor, sedentos da entrega. Porque se a gente vê famílias que se destroem, que não quer, que se refaz, traições, etc. Me diz uma coisa, eu conheço muita gente que já enganou, dizia Santo Agostinho, mas eu nunca encontrei uma pessoa que queira ser enganada, que goste de ser enganada. Eu até encontro pessoas que gostam de enganar. Então, no fundo, o que é que estamos dizendo? O coração humano foi feito para a verdade, foi feito para a sinceridade, foi feito para o amor. Então,
Essa é a grande sede do coração humano. Então nós precisamos formar o coração humano para esta verdade, para essa realidade de coisas perenes, de coisas que não passam, de valores que são eternos, que permanecem para sempre. Esse é o nosso grande desafio, essa é a nossa grande oportunidade de formar as pessoas segundo o coração de Deus, segundo o coração de Jesus, que é o anseio do nosso próprio coração. Então nós estamos diante dessa grandíssima aventura, estamos diante de uma cultura que é sedenta de amor, sedenta de perenidade, sedenta de verdades que durem. Então essa é a proposta que a gente, como igreja, tem para fazer, para mostrar ao mundo. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos de 3 a 12. Hoje o que é que a gente vê? Um grupo de fariseus que se aproximam de Jesus e perguntam a Jesus para tentá-lo. Quando a gente ouve esse para tentar, acho que a gente logo recorda-se daquele momento em que Jesus estava no deserto. Estava no deserto fazendo jejum. E o demônio se aproximou para tentar Jesus. Então, a gente vive também numa sociedade que é uma espécie de deserto, está com uma sede muito grande de amor, uma necessidade de um amor, a necessidade dessa beleza do coração humano de encontrar um outro alguém a quem possa com sinceridade entregar o seu amor e receber amor. Esse é o anseio. Agora, o que é que aconteceu? Quando Jesus estava sentindo esta fome grande no deserto, o diabo vem para tentá-lo com uma proposta egoísta. Você está com fome? Pega uma pedra e transforma em pão. Pega a sua necessidade e tenta resolver a sua necessidade mudando as coisas, alterando as coisas como pode. Então esse verbo aqui, tentar, faz a gente pensar nisso. Nós estamos diante de Jesus que é tentado, que é provado por uma pergunta de alguém diante de um tema que é essencial para a vida humana, que é o amor. Eles chegam, o amor conjugal, o amor de homem, o amor de mulher. Eles chegam para Jesus e fazem uma pergunta: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Aqui a gente deve sublinhar este por qualquer motivo, porque dentro da cultura de Israel, dentro da própria experiência religiosa, o que era que acontecia? Já havia a experiência do divórcio, já havia essa experiência de permitir a separação do homem e da mulher. Era alguma coisa que era tolerado. A questão aqui agora que é colocada é se por qualquer motivo, porque tinha gente que era até da ideia de que, por exemplo, se a mulher deixou queimar a comida, esse é um motivo pelo qual ela poderia ser despedida pelo seu marido. O marido podia pegar e entregar para o pai da moça, não é? Então, por qualquer motivo se pode divorciar. E Jesus respondeu, olha como é que Jesus faz. Jesus leva para o plano da criação. Olha, por isso que eu comecei hoje falando que hoje é sexta-feira. Lembra o mistério da criação do ser humano. Porque com Jesus a gente aprende a ir para a origem. Então Jesus pergunta: não lestes que o Criador desde o início, Gênesis, o livro do início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Vejam aqui qual é o projeto do matrimônio, ser uma só carne. Assim como na carne de Jesus, a natureza humana e a natureza divina estão ali unidas, não é? Nesta só carne de Jesus, homem Deus, não é? Essa é a proposta também para homem e mulher que se unem numa só carne, fazem uma síntese de vida. A palavra carne também lembra para nós um aspecto de fragilidade. A carne é o aspecto frágil, então o matrimônio também carrega consigo esse aspecto de fragilidade. Ninguém fica pensando que são duas pessoas fortes, muito capazes, que são super-heróis. Não, é gente frágil que está se encontrando, mas se encontram em uma só fragilidade. Porque quando a minha fraqueza se une à tua, a gente pode se amparar, a gente pode ser forte, não é? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Jesus mostra qual é o projeto de Deus, essa unidade dos dois numa só carne, e que a humanidade não é chamada a interferir nisso separando. Então os fariseus perguntaram:
Como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Aqui Jesus vai explicar a razão pela qual o divórcio era tolerado no Antigo Testamento, pela qual aquela sociedade na qual ele vivia tolerava divórcio. Jesus diz: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. E não diz Deus permitiu, Moisés permitiu. Que a gente já vê que é uma coisa que é uma concessão humana, que era pedagógica também, enquanto não se conseguia superar esse coração duro. Mas o que é que Deus promete na profecia de Ezequiel? Tirarei do vosso peito o coração de pedra, no lugar colocarei um coração de carne, derramarei o meu espírito em vós. O matrimônio cristão é um matrimônio que não vem só com a natureza humana, vem com a graça de Deus. Tem uma graça que é derramada no nosso coração, mas é preciso tirar do peito o coração de pedra. Aquilo que eu dizia, a gente precisa formar, a gente precisa educar. E a educação para o matrimônio não pode ser aquele curso de 3 dias que às vezes a gente oferece nas paróquias, nas nossas realidades. É toda uma catequese, é toda uma vida, é todo um testemunho que a gente precisa transmitir para chegar a essa possibilidade de um coração que se consagra verdadeiramente. Aí Jesus disse para ele, não foi assim desde o início, né? Moisés deu essa permissão, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra, comete adultério. Então Jesus radicaliza, ele que já tinha dito que se um homem olha para uma mulher com desejos impuros, já cometeu adultério. Veja como Jesus interioriza, traz para dentro do coração essa questão do adultério. Os discípulos, agora ali a gente viu a resistência dos fariseus, da cultura externa. E dentro da igreja, entre os discípulos de Jesus, estava tudo claro sobre o matrimônio cristão? Os discípulos disseram, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Olha a conclusão que eles tiram, não vale a pena casar-se, porque a proposta de Jesus é essa proposta tão séria e tão radical de essa unidade. São Paulo vai dizer, quem está em Cristo é uma nova criatura, agora não tem homem, não tem mulher, não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, porque o matrimônio cristão é essa proposta realmente de um profundo respeito. Não é que o homem com qualquer facilidade ele pode deixar agora a sua esposa. A proposta da comunidade cristã é a proposta de buscar a reconciliação. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai e fala com ele. Se você não conseguiu resolver só conversando entre vocês, traz 2 testemunhas. Se não, envolve a comunidade no assunto. Então, a vida de matrimônio também é isso. A gente precisa se deixar ajudar. A vida matrimonial diz respeito à vida da comunidade, por isso ele é um sacramento da igreja. Da igreja. A igreja, a comunidade, os irmãos e as irmãs têm responsabilidade também sobre o sacramento do matrimônio. E o casal tem uma responsabilidade sobre a igreja, sendo para as irmãs e os irmãos, na sua forma de viver o matrimônio, um sinal do amor de Cristo pela própria igreja. Aí Jesus responde para os seus discípulos, nem todos são capazes de entender. Gente, o entendimento é uma coisa que deve ser formada. De novo, a gente insiste nisso, né? Como a gente precisa de formação para o matrimônio, para que se possa entender qual é a proposta, para que se use a inteligência para a compreensão da proposta matrimonial. Nem todos podem entender isso, a não ser aqueles a quem isso é concedido. É uma graça que a gente deve pedir a Deus, né? Para um convencimento interno, para que você diga, eu sou capaz dessa proposta. Eu posso me casar, eu sei viver desse jeito. Então aqui é um entendimento que é dado ao coração. É o que é um dom do Espírito Santo, o entendimento. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento. Nem todo mundo é capaz de casamento. Nem todo mundo é capaz dessa entrega. Nem todo mundo é capaz desta vida que se oferta para o crescimento do outro. Isso não pode ser ato de egoísmo. Não é? De querer se fazer dono do outro, dono do corpo do outro, dono da vida do outro, dono dos sentimentos do outro. Essa capacidade de permitir que ele seja ele, que ela seja ela e se tornem uma só carne.
na comunhão de duas pessoas que são diversas, como Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, sem confusão e sem mistura. Na sua carne, ele faz a síntese dessas duas naturezas que convivem sem uma oprimir a outra. Assim, a proposta do matrimônio é isso, é dois que se amam sem sufocar o outro, permitindo que o outro cresça, sem impedir o crescimento do outro. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Assim outros porque os homens o fizeram, outros que se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Então é justamente pedir esse entendimento de Deus para que a gente consiga penetrar na profundidade deste sacramento do matrimônio, entrar na profundidade da vida consagrada, de quem acolhe consagrar-se ao reino de Deus, não se casando, mantendo a vida celibatária e vivendo a plenitude do amor ao reino de Deus, a Jesus, que é esse reino de Deus presente no meio de nós. Portanto, no dia de hoje, voltemos o nosso coração ao Senhor. Senhor Jesus, concede-nos o dom do entendimento, para que possamos perceber a beleza do amor humano que se consagra em matrimônio. Dá-nos perceber que as dificuldades culturais do nosso momento é uma grande prova pela qual nós passamos e uma grande oportunidade para anunciar o Evangelho do amor e o Evangelho da família. Ajuda-nos a sermos formadores de coração. Ajuda-nos a perceber que o nosso coração é endurecido encontra uma resposta no dom que o Espírito Santo faz a cada um de nós, de nos dar um coração novo, cheio de sentimentos novos, sentimentos de realização e de plenitude. Ajuda os casais cristãos a compreenderem que são um sinal sacramental do teu amor pela igreja. Ajuda, sobretudo, Senhor, aqueles casais que estão tendo dificuldades para viver o seu relacionamento. Ajuda-os a perceber o quanto podem crescer e como as decisões de um ou de outro podem interferir no bem-estar de filhos, da comunidade, de quem está em volta. Ajuda-nos também, como comunidade, a sustentar a vida dos nossos casais, para que fomentemos o amor pela família e pela decisão que tomam. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue a vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, um abraço grande a vocês que estão aqui acompanhando a nossa live. Muito obrigado. As pessoas que eu vi, gente nova me seguindo aqui no Instagram, no meu canal do YouTube, lá na nossa página do Facebook, no meu perfil do Facebook. Obrigado a você que está chegando. Um abraço grande. Obrigado por cada like que você está dando. É uma forma de ajudar as pessoas a compreenderem, né? Jesus hoje fala no Evangelho, né, que nem todo mundo consegue compreender a questão do matrimônio. Então, se você dá um like em cada trabalhozinho que eu faço, tem gente que vai compreender e os algoritmos vão compreender que essa é uma coisa relevante. Portanto, ajude a internet a compreender que essa mensagem pode ser útil para alguém. A gente faz isso dando like. Então, muito obrigado a você que nos acompanha. Tenha um dia abençoado, uma santa sexta-feira. Um abraço aqui para o Elbi Copissage, para Solange Reinhardt. Solange, Deus te abençoe, bom dia. Abraço para Lisa Camato, para Dani Empírico, para Sandra, Deus te abençoe, Sandra, para Rosemary Barreto, um abraço para você também. Então fiquem com Deus, que a nossa sexta-feira seja de verdade cheia das bênçãos de Deus.